com uma compaixão desvelada, em que se mesclava o secreto desdém de uma natureza forte por aquela sensibilidade demasiada, que a primeira grande desilusão assim levava de vencida, avaliou o que fora necessário de silencioso sofrimento para atingir tão profundamente aquele organismo em plena expansão de vigor, mesmo curado da febre passageira, que fazia agora dele um doente. Kurt seria sempre outro. A decepção matara nele aquela antiga efusão de maneiras, que o tornava tão carinhosamente meigo. Estava completamente mudado, física e moralmente. A condessa compreendia tudo isto, mas nestas circunstâncias foi sempre lógica e semelhante a si mesma. Nada deixou transparecer do que lhe ia no coração, conseguindo, à força de reflexões, sufocar o começo de um arrependimento que um instante a fizera considerar com remorso as consequências de sua obra. Não era, porém, tão grande a sua força de alma que não sentisse por vezes o desânimo a invadi-la durante as longas horas que passou à cabeceira do filho, desse filho tão egoisticamente idolatrado e que jazia agora ali de olhos fechados, demasiadamente fraco para poder suportar que lhe dirigissem a palavra, demasiadamente fraco para se interessar por coisa alguma do que em torno dele se passava, frio, concentrado, quase hostil, num abandono de vencido, em que ela sentia um imenso desprendimento de todos e de tudo. Nem uma só vez lhe retribuiu as carícias que lhe prodigalizava, nem uma só vez teve para ela uma expressão de confiança. E, no rancor crescente que a dominava contra aquela intrigante, a condessa dizia-se que toda a capacidade de afeição gastara ele com aquela nora indigna, que não restava mais nada para a mãe nesse coração que o desengano endurecera, como se houvesse passado sobre ele um sopro gelado e insensibilizador. Clotilde de Gental, porém, não era mulher que se detivesse em revolver coisas passadas, e estimava haver feito seu dever, não se concedia, por conseguinte, o direito de ter remorsos, olvidando por completo que muita vez nós alcunhamos de dever o que não é mais do que um capricho ou um desejo. Escusou-se perante sua própria consciência, descarregando toda a culpa sobre as intrigas daquela gente, que cada vez mais se sentia com forças para odiar, e acusando também o clima de Constantinopla do grande depauperamento em que encontrou o filho. Achava certa consolação em se repetir que previra tudo aquilo e em verificar quão nocivo fora a corte subtrair-se à influência e à direção dela, prometendo a si mesmo Apolo bom depressa, à força de cuidados e de distrações. Afastar dele tudo quanto lhe pudesse recordar o passado e, tonificando-lhe o corpo por um sádio regime de vida ao ar livre e de regularidade de alimentação, tonificaria-lhe ainda mais o espírito com as diversões dessa vida de campo a um tempo faustosa e repousada, que o descansaria de toda a frívola mundanidade de seus 4 anos de secretário de embaixada. Estes projetos confiava-os ela a Lili, que era realmente a confidente ideal para tais expansões, pois tudo quanto se referia ao primo, de longe mesmo, ouvia-o ela com o interesse que punha nos olhos da tia um clarão de esperança e lhe iluminava a seca expressão do rosto duro, com um sorriso de simpatia. Desde o grande susto que lhe causara na noite da chegada, o súbito delíquio de Kurt no salão, no meio de uma conversa que se arrastava amorosamente ao lado da velha parenta sonolenta, susto esse que a vinda do médico acalmara, Lili chegou a dar graças à providência pela doença que fizera de Kurt o prisioneiro de seus cuidados. Como a condessa ignorava aliás a causa dessa recaída intempestiva, a única pessoa que sobre este assunto possuía dados certos era o preceptor, e este resolveu calar-se ante o silêncio do antigo discípulo, julgando que há sentimentos sobre os quais uma intervenção exterior exerce sempre uma influência deletéria. Lili gozava, pois, da facilidade triste de ter só para si esse querido enfermo, que se servia do que era dela e se alimentava do que ela lhe preparava por suas próprias mãos, inteiramente à mercê de seu carinho, que se multiplicava em atenções amidadas e constantes, que eram como silenciosas e renovadas declarações. Lili foi uma enfermeira incomparável. Dir-se-ia que o amor lhe moderava ainda mais os passos para não perturbar com uma irrefletida carreira barulhenta o sono leve do doente e lhe punha nas mãos maior doçura para arranjar-lhe na cama as almofadas ou fazer-lhe beber devagarinho o caldo ou o leite, que momentos antes rejeitara displicentemente.
E foi sob o influxo dessas pequenas mãos jeitosas e acalmadoras que Kurt saiu pouco a pouco de seu torpor febril, entrando lentamente em convalescença nos princípios desse setembro, que enchia de um sol tão quente as aleias e os bosques de goelites. O esplendor talvez excessivo do verão amortecia-se já, sem nada ter perdido, entretanto, de suas belezas nas primeiras melancolias do outono, e as árvores do parque tomavam aqueles belos tons de ferrugem, que as faziam parecer de ouro velho na magia cotidiana do pôr do sol. O parque inteiro revestia-se de um encanto especial, adornava-se de todas as galas, enchia-se todo de uma sedução sutil como para finalizar num apogeu de apoteose a glória desse verão encantador. Os canteiros que se estendiam em frente do salão de honra da habitação, com uma solenidade de jardim de grande estilo, faziam-se familiares ao rodearem-lhe os lados, parecendo entrar intimamente pela casa. Tal acumulação de plantas exóticas e trepadeiras agrestes que ornamentavam a espécie de hall lateral, envidraçado como uma estufa, e que abria diretamente para o jardim. Esse hall, que era ao mesmo tempo uma espécie de varanda ao nível do terreno exterior, constituía um dos maiores encantos de Goelites. Lili transformara-o em delicioso jardim, separado do verdadeiro apenas por um cortinado de rendas, que nas horas de grande calor se abaixava, imergindo numa meia sombra de alcova a profusão de canapés e cadeiras de balanço espalhadas por entre as verdes plantas tenras, como um perene convite à indolência das longas palestras despreocupadas junto às mesinhas de bridge e de puzzle, ou à leitura preguiçosa das revistas e jornais que a dona de casa souberá inteligentemente distribuir aqui e ali sobre as mesas, numa desordem propositada e artística. A um canto, um piano sempre aberto falava de músicas ligeiras, executadas alegremente quando acaso a conversa se fosse tornando monótona, e pelas longas tardes outonais era um encanto contemplar no progressivo torpor do crepúsculo luminoso horizonte de altas serras verdejantes, que a distância azulava idealmente. Era assim, nesse hall, orgulho ingênuo de Lili, que passava horas a enfeitá-lo de flores, que se arrastava agora a lenta convalescença de Kurt. Além de ter a vantagem de ser ao ar livre, por assim dizer, como comunicava diretamente com a sala de verão, podia-se transportar com facilidade o doente para um lugar mais abrigado, quando o mormaço se tornava insuportável ou demasiado frio o vento da tarde. E os dias de Kurt passavam-se ali, entre a leitura sonolenta de um romance e uma partida de bridge, ou no repouso prolongado dos devaneios sem fim, olhos cerrados e mãos inertes, enquanto Lili tocava em surdina algum trecho embalador e a condessa acrescentava silenciosamente alguns pontos ao seu interminável bordado. Em torno tudo se fazia quieto para não interromper seu repouso. Seu repouso. Enquanto todos o supunham adormecido na fadiga salutar de uma convalescença que se prolongava inexplicavelmente, seu espírito extenuava-se na luta fatigante contra o coração, onde mais viva do que nunca ressurgia a imagem daquela que fora o afeto insaciado de sua mocidade. O encontro com Nora parecia ter despertado nele mil vozes e coisas do passado. Fora como uma vitoriosa ressurreição de tudo o que ele supunha morto para sempre e enterrado pelo tempo num esquecimento definitivo. E, no ócio desses compridos dias despreocupados, a mágoa antiga, a sua grande mágoa inconfessada e torturante, recomeçava com uma intensidade que o deixava sem forças, o corpo e o espírito vencidos por esse perpétuo recordar de uma felicidade perdida no desencontro de sentimentos que a dúvida envenenava e uma profunda e cruciante saudade tornava intoleravelmente dolorosos. Porque não havia lido a carta que ela lhe escrevera. Porque a tinha condenado sem ouvir as circunstâncias atenuantes, que provavelmente lhe diminuiriam a culpa. E porque não lhe tinha, sobretudo, falado no comboio, não tinha correspondido com um sorriso ao olhar de súplica que ela lhe lançara ao partir. Ah! Como ela o olhara! E um arrependimento desesperado de não ter aproveitado essa hora única sublevava-o todo numa revolta contra si mesmo tempo que o abatia a certeza desoladora de não estar já na vida dela, de não poder já protegê-la contra a audácia de todas as admirações, que suspeitava em torno dessa beleza que até agora lhe enlevava o coração. Ah!
Se pudesse repousar. Se pudesse esquecer. Libertar-se. Mas o esquecimento não depende da vontade, e, quanto mais lutava para conseguir o ouvido que não vinha, mais funda se lhe fazia na alma a nostalgia de a ter perdido para sempre. As pessoas que o rodeavam tinham se lhe tornado antipáticas, eram comparsas aborrecidos no drama oculto que se lhe desenrolava no coração, nada tinham que o pudesse interessar nem de longe. Os cuidados que lhe dispensavam enfadavam-no, a única pessoa cuja presença suportava sem desagrado era Lili. A menina não tivera a mínima participação nos fatos que o haviam tornado desgraçado, era a única criatura à parte pela qual se sentia indiscutivelmente estremecido. Para ela era apenas o ausente, cuja vinda com tão paciente ternura aguardava tanto tempo, o doente por cujo restabelecimento tantas vezes rezara, o convalescente por cujo conforto se desvelava agora com uma dedicação tão natural e amorosa. E desta dedicação tinha ele diariamente provas tocantes, e para lhe provar a sinceridade deste cândido afeto bastava ver iluminarem-se-lhe os olhos e corarem as faces, quando ele por acaso demorava mais tempo sobre elas, seu olhar distraído. Lili sentia tal satisfação de hospedar o primo, que esta alegria lhe transformava o natural ordinariamente reservado e igual, fazendo-a expandir-se em efusões súbitas, risadas repentinas ou trechos de música lançados bruscamente num trinado de contentamento como a indomável expansão de uma alegria interior, que teria dado que pensar ao menor observador. Sua cabecinha tenaz não abandonara nem um só instante a ideia de desposar Kurt, e esta ideia tomava agora mais incremento do que nunca, ante o sorriso complacente que os seus dizeres conseguiam sempre chamar aos lábios descorados do convalescente. Passava também os dias no hall ao lado do primo, achando sempre pretextos engenhosos para não estar muito tempo ausente, e a Kurt não parecia desagradar-lhe esta presença quase constante, pois o seu gosto pelo hall nada sofria por ver nele o vulto familiar de Lili, na simplicidade um pouco afetada de seu eterno vestido branco. A verdade é que o hall parecia ter sido feito propositadamente para servir de engaste à simplicidade caseira de suas maneiras, à ingenuidade de seu sorriso, ao louro amortecido de suas tranças. Nesse verde primaveril seus traços delicados e seu todo miúdo, que à noite passavam despercebidos na farta iluminação dos lustres de gala e que o luxo das toaletes de baile tornava apagados, como diminuídos, de uma insignificância colegial, tomavam em casa um destaque singular. Lili era uma dessas criaturas feitas para intimidade e nada lhe assentava tão bem como a despretensão de um vestido de casa, em cujo cinto houvesse prendido uma flor silvestre por uma faceirice de criança. A singeleza era-lhe um adorno e nenhum lugar mais apropriado para servir de fundo à sua clara figura sossegada do que esse hall familiar e florido, onde ela evoluía com a sua discreta graça inconsciente sob o olhar observador do primo, que diariamente se fazia mais amistoso para fitá-la. Kurt não seria rapaz se não tivesse notado com satisfação a transformação vantajosa que se operara na Condessinha, durante os anos que passara fora. Cresceu um pouco, ou, pelo menos, como trazia o busto mais aprumado, dava a impressão de ter crescido, engordara também o suficiente para dar ao rosto um oval gracioso e fazer cavarem-se-lhe nas faces duas covinhas quando se ria, o que frequentemente acontecia. O louro outrora quase branco de seus cabelos adquirira com o tempo uns tons dourados, que faziam parecer mais azuis seus pálidos olhos nada míopes, que ela tinha o hábito de apertar um pouco, quando olhar através dos cílios louros, como se o ofuscasse a demasiada luz de fora. Clemente Dannou tivera razão, quando dissera a Kurt que Lili se tornaria bem bonita com os anos. Estes haviam confirmado essa agradável predição, e já não era com a indiferença de antes que ele agora lhe notava o traço amável da boca, como antigamente dizia o sagaz barão. Surpreendeu-se mesmo várias vezes a chamar por ela sem motivo algum justificável, só para vê-la voltar pressurosa para ele o semblante rosado, com aquela expressão enamorada, que ele achava, embora não o dissesse, assentar-lhe muito bem. Gostava de vê-la rir, com aquele meigo modo silencioso que lhe era habitual, ou mover-se jeitosamente por entre as plantas, arranjando aqui uma almofada,
dispondo ali uma flor, ou desempenhando muito compenetrada de seu papel um dos numerosos mistérios de sua posição de dona de casa. Ninguém reparava que, por uma tácita combinação do acaso, esses mistérios desempenhavam-se agora quase todos no hall, dando à condessinha suas ordens e recebendo seus empregados ou atendendo a seus pobres em presença do primo, que admirava, malgrado seu, a serena autoridade das maneiras e a distinção a um tempo singela e aristocrática com que sabia deslindar as pequenas questões de seus domínios. E Curti pensava que Lili era na verdade o tipo ideal de castelã, e sem querer rendia-lhe homenagem pela simplicidade com que sabia dar conta dos deveres que se impusera por sua espontânea vontade. E no grande cansaço físico e moral que o abatia, dizia-se muitas vezes que seria bom ter na vida como companheira essa criatura de paz e de ordem, repousar o coração no afeto tranquilo que assim tão inocentemente se lhe oferecia. Esquecer tudo na doçura de uma união isenta das perturbações e das violências da paixão, e gozar sossegadamente da felicidade sem sobressaltos e sem desigualdades que lhe prometia a meiguice perene daquele sorriso. Era assim que Lili ganhava insensivelmente terreno na afeição do primo e que cada dia se tornava mais provável a realização do velho projeto da condessa. Curtia decididamente muito melhor, e para animar-lhe um pouco o fim da convalescença, cuja monotonia ela receava que começasse já a pesar-lhe, Lili convidou alguns parentes e amigos a virem passar em Goelites, o fim da estação. A presença da tia, do preceptor e da velha parenta, que não a deixava, dava a Lili uma nova segurança em seu papel de dona de casa. Nickel trouxe 2 amigos, o tenente Triel consentia em acompanhar a irmã Edith, amiga de Lili, e Mitsuo Pain, que o tempo e a constância do americano haviam transformado em mistress Dick Roley, não se fizera de rogada para aceitar a hospitalidade que a antiga companheira lhe oferecia por alguns dias. Uma fina sociedade achava-se, pois, reunida naquela tarde no hall, sendo todos unânimes em admirar a beleza incomparável daquele suave pôr do sol. Serviu-se o chá, ao ruído ligeiro de toda essa porcelana remexida. A palestra chegou a um diapasão de extraordinária animação e, coisa surpreendente, Lili, a retraída e calada Lili, era o centro de toda essa desusada e expansiva animação. Trazia, como sempre, um vestido branco, diferenciava-o dos outros, porém, um forro azul, que lhe amortecia a brancura excessiva num azulado suavíssimo, casando-se muito harmoniosamente com o azul dos olhos. Uma faixa também azul cingia-lhe a cintura, caindo-lhe em pontas soltas sobre a saia, e num requinte de facerice ornou de um largo laço azul celeste o cabelo tão delicadamente louro. Prendeu ao peito um ramalhete que Courtney trouxera do passeio que costumava dar todas as manhãs, um despretensioso ramo de florinhas azuis de linho, que lhe completavam a toilette muito graciosamente, e em todo esse azul, que lhe fazia sobressair deliciosamente o frescor da tez, a condessinha estava na realidade encantadora. O amor punha-lhe no olhar um brilho novo e na fisionomia uma expressão de alegria tão comunicativa, tanto calor nas palavras, tanta vida nos gestos, que não era de estranhar a corte discreta que lhe faziam um pouco ostensivamente os convivas masculinos da reunião. Não teria sido nunca difícil a proprietária de Goelites achar adoradores, mas não eram somente os bens, de que a sabiam dona, que admiravam agora nela, era também sua mimosa pessoa posta em relevo pelo poder de um sentimento que lhe realçava todas as delicadezas e a revestia de uma graça imprevista. Assentada num tamborete baixo sob os ramos flexíveis de uma palmeira exótica, cujo verde escuro servia de fundo à esbelteza de sua figurinha airosa, Lili respondia com vivacidade aos motejos que amigavelmente lhe dirigiam. Muito corada e risonha, tinha para todos uma resposta amável, não se perturbando com os galanteios de que a crivavam e replicando com tamanha naturalidade, que chegava às vezes a desconcertar o interlocutor. Parecia uma rainha, recebendo de seus vassalos o tributo merecido, uma rainha, porém, que se concedia o direito de ter um favorito, pois não era preciso grande esforço de observação para notar que seus olhares se voltavam sempre para o lado do primo, como a cata de uma aprovação, e, se dispensava atenção aos outros,
Sentia-se bem que toda sua atenção estava presa às opiniões e dizeres desse grande distraído, que lhe brincava agora familiarmente com as pontas da faixa, divertindo-se preocupadamente em enrolá-las e desenrolá-las, como se o fatigasse tomar parte nos debates calorosos da sociedade. Mas Kurt não precisava de falar para agradar a Lily, bastava-lhe levantar de tempos em tempos os olhos e sorrir-lhe um pouco mais demoradamente para vê-la enrubescer infantilmente e disfarçar com um sorriso um pouco trêmulo o enlevo que lhe causavam estas novas maneiras do primo. É que Kurt se fizera insensivelmente mais terno. A certeza de ser o preferido entre todos lisonjeava-o, malgrado seu, pois não há homem nenhum, qualquer que seja seu estado de alma, que uma preferência ostensiva deixe absolutamente frio. Sentado junto à prima no braço de pau de um canapé um pouco mais alto, acariciava-lhe a furto o pescoço nu com a ponta da faixa, com esse abandono confiado a que autorizava o parentesco, e como Lily, sentindo cócegas, fizesse um gesto vivo com a mão para afastar um inseto importuno, deixava cair prontamente a faixa, tomando logo um ar de distração tão profunda, que acendia um clarão de malícia nos calmos olhos azuis que o miravam numa súplica para que cessasse o brinquedo. Um vulto negro assomou nesse instante à porta da sala de verão. Era o preceptor. Oh! Como os encontro entretidos, senhores! Disse num tom de gracejo amigável. Rendendo culto à beleza, na pessoa da senhora destes sítios. Tenho receio de que a minha presença os importune. Lily dirigiu-lhe um sorriso de complacência reconhecido. Olá, reverendo, interrompeu alegremente o tenente Trial, voltando para o sacerdote seu risonho semblante de bom viveur. Quem menos se deveria lembrar de nos dirigir admoestações sobre o culto rendido à beleza é precisamente vossa reverência. Pode, sem receio de engano, dizer um meia-culpa pelo mesmo pecado. Não o surpreendi eu, há tempos, subindo as escadas profanas de um dos melhores hotéis da capital para render esse culto. Como assim? Atalhou o preceptor, bastante surpreendido. Oh! Da mais simples das maneiras, tornou Trial, rindo. Pois se vossa reverendíssima pretextou não ter tempo na véspera para tomar comigo um refresco, visto a hora matutina de sua partida, sempre achou esse tempo no dia seguinte para mandar o seu cartão à Bela das Belas. Não há nada neste mundo que não se descubra, reverendo, e mal supunha vossa reverendíssima que os olhos indiscretos de um amigo lhe seguiam curiosamente os passos, quando rendia a beleza seu culto clandestino, pois imagino que não seria para fazer-lhe um sermão severo que vossa reverendíssima visitou tão cedo a bela Karsten. Rematou o tenente, piscando maliciosamente os olhos cheios de reticências. Ah! Fala de minha visita a Miss Karsten. Respondeu com frieza o eclesiástico, visivelmente contrariado com esta brincadeira de mau gosto. Fui vê-la, com efeito, mas não para o fim que imagina, conheço-a desde criança. Acrescentou, à guisa de explicação, dirigindo um vivo olhar para o lado de Kurt, malgrado seu. A esse nome de Karsten, há tanto tempo banido daquela casa, duas pessoas estremeceram. Uma foi a condessa, que, parando instantaneamente de bordar, não pôde resistir à tentação de deitar ao filho uns olhos de apreensão aflita. A outra foi o próprio filho Kurt, cujas mãos deixaram subitamente escapar as pontas da faixa, subindo-lhe as faces um ligeiro pálor, embora permanecesse na posição em que se achava, aparentando a mais absoluta indiferença. Ninguém à roda lhe percebeu emoção, a não ser talvez a bisbilhoteira da Mitzi, a quem o idílio Karsten de Gental, como ela dizia, não passara absolutamente despercebido, e que se intrometeu na conversação com a petulância acostumada. Então, senhor preceptor, que explicações nos vai dar acerca dessa misteriosa visita? Perguntou num sorriso, considerando o sacerdote através dos vidros face-a-man, objeto perfeitamente de luxo para ela, pois ninguém na sociedade se poderia gabar de ter melhor vista do que a nervosa esposa do feliz Rowley. Não são necessárias explicações, reverendo. Tornou Trial, sem suspeitar nem de longe o perigo do terreno em que se adiantava.
Conhecê-la em criança é um desses motivos que tudo o aclaram. Mesmo sem ele, todos nós, homens de gosto e de estética, desculparíamos a vossa reverendíssima um fraco muito perdoável por essa beleza digna de todas as fraquezas. Não a conhecem, senhores? Para mim é a mulher mais formosa que jamais tenho visto, excetuando naturalmente as presentes. Vê-la a cavalo é um desses espetáculos para os quais valeria a pena empreender uma viagem. Você, que andou em tanta vagueação por essa Europa, nunca teve ocasião, Kurt, de vê-la em turnê? Nunca. Retorquiu o interpelado, com um laconismo que frisava quase a impertinência. Pois há de ir vê-la comigo, meu caro. Continuou o loquaz tenente. Seria um crime para um rapaz de sua posição não conhecer essa celebridade. Tive ocasião de apreciá-la ultimamente numa pantomima equestre, A Morte de Libussa, na qual desempenha o papel principal e onde é absolutamente divina. Tão divina, que não é para admirar que um pecador como eu se entusiasmasse, se eu vi o nosso santo preceptor entusiasmado também. Entusiasmado, não. Corrigiu tranquilamente o sacerdote, sem olhar para o lado da condessa, cuja aflição ante o rumo tomado pela palestra ele adivinhava. Admirei como toda a gente o garbo e a arte da cavaleira. Creia, porém, que nada mais do que uma profunda compaixão me animava para com essa pobre donzela, que um destino adverso obrigou a abraçar uma carreira tão contrária à sua educação e ao seu gosto. Compaixão mal empregada, senhor preceptor. Redarguiu Trial, rindo, com a satisfação de quem pensa atrapalhar muito um interlocutor já embaraçado. Acredite que vossa reverendíssima era o único na sala a quem ela inspirava esses sentimentos compassivos. Quando-se a senhora de um corpo e de um rosto daqueles, não é piedade o que se costuma em geral inspirar, pelo contrário. Imagino a soma de inveja que nos arraiais femininos terá sua inigualável formosura. Que exaltação, Franz! Lançou num motejo a voz alegre de Níquel. Vais fazer-nos supor que andas enfeitiçado por essa arrebatadora americana. Oh! Franz é inflamável como um fósforo. Intercalou Edith Von Trial, com esse detestável hábito peculiar às irmãs de revelarem em público as fraquezas fraternas. Não há atrizinha que apareça em Viena, por quem ele não ande apaixonado uma semana pelo menos. Mas, quanto a Karsten, devo confessar que não exagera. É realmente arrebatadora, como disse Níquel. Kurt. Advertiu nesse momento a condessa, num tom de voz levemente impacientado. Olha que começa a refrescar, e não te convém ficar mais tempo ao ar livre. Queres que entremos? Kurt não pareceu ter ouvido a observação, mas, talvez por acatamento a essa advertência previdente, tomou o Panamá atirado sobre o canapé e enterrou-o bruscamente na cabeça até a testa, ocultando assim por completo a expressão da fisionomia. Edith, minha menina. Replicou o tenente um pouco vexado pelo riso que excitara a frase final de irmã. Peço-te encarecidamente que não reveles em sociedade as intimidades de minha vida sentimental. São coisas que não devem sair do círculo restrito da família e que a ninguém aqui poderiam interessar. É preferível que o senhor preceptor nos revele por que chamou de adverso o destino da bela artista do Karsten Circo. O que pode ela desejar, que não lhe tenha dado a existência? Beleza, fortuna, mocidade, talento, e admiradores sem conta. Tem um pai que a adora, vive a receber ovações que uma rainha não conhece, e, segundo ouço dizer, é de uma virtude que, bem se pode dizer, tem andado à prova de fogo. Oh! Esse Trial é de uma ingenuidade. Comentou a vozinha cantante de Mitzi Hawley. Todos nós sabemos, felizmente, quanto é relativa a virtude dessa gente. E se a Karsten tem ainda essa auréola de santidade, é porque tem para protegê-la esse otelo disfarçado que dizem ser seu noivo, um tal de Landulfo ou Landolfo, secretário particular do diretor. Concluiu o marido, cuja pronúncia se fez mais americana do que nunca.
essa auréola não impede que se lhe atribuam aventuras de um romanesco a desafiar a imaginação de um folhetinista. Tornou um dos amigos de Nickel, que estava ansioso por mostrar ao auditório seus conhecimentos nesse sugestivo mundo de teatro. Não ouviram falar daquele marquesinho italiano que se suicidou por o terem surpreendido alta noite a arrombar a porta do quarto dela? E o príncipe polaco? Disse vivamente Trial, receando que o outro monopolizasse a atenção geral. Viu ainda outro dia no circo, chama-se Kostya Zovensky, dizem que é rico como não deve ser permitido sê-lo, e posso afirmar que é fisicamente o que se pode chamar um gentil homem. Dizem que há 3 anos que a segue de cidade em cidade, não perdendo um só dos espetáculos da companhia. Envia-lhe todas as manhãs um custoso ramo de orquídeas, e asseguram que se bateu uma vez em duelo com um jornalista francês, que afirmara numa roda boêmia que a bela Casten envolvera aos olhos misericordiosos. Conheço um banqueiro judeu que a pediu 6 vezes em casamento, prometendo dotá-la com 2 milhões, mas ouvi contar que, se resiste a tudo isto, é porque deu seu coração a um cowboy do faroeste, com quem criança domava cavalos selvagens, e que anda a fazer fortuna para vir arrancá-la dessa vida de exibições, que não seria suportável para um marido ciumento. E os senhores acham que com todos esses marqueses italianos, príncipes húngaros, jornalistas, cowboys e banqueiros a virtude dessa criatura seja coisa em que a gente se possa fiar de olhos fechados? Indagou com candura a linguinha perversa de Mitzi. Creio que tudo isso não passa de invenções. Disse com uma serenidade súbita o preceptor, a quem esta maré crescente de maledicências ia pouco a pouco indignando. Conheço de perto a Miss Carsten, é incapaz, não digo já de um erro, mas mesmo de uma leviandade. Em todo caso, Zovensky é um fato. Assegurou Franz, um tanto contrariado por ver posta em dúvida a veracidade de suas histórias. Tive ocasião de observar-lhe a atitude no último espetáculo a que assisti. Era uma verdadeira confissão. Não digo que Miss Nora não tenha inspirado sentimentos violentos. É naturalíssimo que os inspire. O que digo, porém, com a segurança de quem lhe conhece de perto a vida, é que jamais teve sequer a veleidade de corresponder a esses sentimentos. Circunstâncias superiores à sua vontade impeliram-na por um caminho em absoluto contrário às suas aspirações e à educação que recebeu. Ninguém tem o direito de julgar as razões que a levaram a abraçar essa carreira, bem como ninguém tem o direito de afirmar que ela não é de todo digna do maior respeito, não obstante o meio equívoco e pervertido em que vive. Curte. Interrompeu secamente a voz autoritária da condessa, cuja fisionomia exprimia um descontentamento contido a custo. Não te queixas senão de ti mesmo, se por acaso recaíres, persistes em ficar ao ar livre, quando o sereno já começa a cair. Como pretendes curar-te com essas imprudências repetidas? Posso não ver a necessidade disso, murmurou Kurt, num levantar de ombros significativo. Levantou-se, entretanto, para obedecer à intimação da mãe, mas lentamente, de má vontade, e, como se lhe custasse a renunciar a ouvir aquela conversação, ficou de pé à porta no salão de verão, encostado negligentemente ao umbral. Fui companheira de colégio de Nora Carsten. Intercalou de chofre a voz argentina de Lili, que até então se conservava calada, ouvindo atentamente o que em torno se discutia. E é por conhecê-la tão bem que perfilho a opinião do senhor preceptor, ela é incapaz do que quer que seja de desonesto ou de leviano. Algum motivo poderoso, desconhecido por todos, deve tê-la forçado a seguir essa carreira para a qual não parecia ter sido feita de modo algum. Há muitos anos que não a vejo. Talvez mudasse com o tempo. Em Bruxelas, todavia, nunca nos passou pela cabeça que Nora se faria artista de circo. Quem sabe se seria obrigada a trabalhar para ajudar ao pai? A companhia tem tido sucesso? Pelo menos assim parece. Respondeu outro camarada de Nickel. Tem tido enchentes consecutivas e quanto à fama não há no mundo nenhum que se iguale ao Carsten Circo. Então, não sei o que a poderá ter induzido.
murmurou pensativa a loura senhora de Goelites. Em todo caso, lastimo-a de coração, pobre nora. É digna de lástima, se com efeito recebeu a educação que lhe atribuem. Sentenciou um vizinho idoso, renitente e admirador de Lili e que era tido como o Catão da sociedade. Deve ter sofrido para se acostumar às liberdades de seu meio, e esperemos, entretanto, que as leis de atavismo lhe hajam minorado as penas do caminho. Pobre nora! Repetiu Lili, que este assunto interessava decididamente, e ia continuar, quando seus olhos encontraram por acaso o olhar da condessa cravado no filho, com uma expressão tão aflita e apreensiva, que, julgando interpretar o desejo da tia, acrescentou, levantando-se para dar o sinal de partida. Mas, parece-me que é tempo de levantar o acampamento, se quisermos ver ganhar juízo ao rebelde de meu primo. Vamos, meu caro conde. Terminou num gracejo. No salão estaremos mais à vontade. Seguindo o exemplo da dona de casa, todos seguiram, passando para o salão de verão, mas a mudança não pareceu influenciar agradavelmente na sociedade, pois a animação anterior caiu por completo, fragmentando-se a conversa pelos grupos separados. A condessa não tirava os olhos do filho, que, muito pálido, se apoiara fatigadamente a uma mesa, folheando distraidamente um álbum de postais, sem dizer uma só palavra. Uma sineta tangeu distante. Eram horas de os convidados se retirarem para os primeiros preparativos do jantar. A reunião dissolveu-se rapidamente, saindo Kurt antes de todos, com uma precipitação em que se traduzia seu ansioso desejo de solidão. Antes de partir, Lili fez a Triel um sinalzinho de chamada, retirando-se com ele para um canto. Diga-me, Franz. Murmurou apressadamente, lançando para o lado da tia um olhar vagamente assustado. Quanto tempo se demora ainda o Karsten-Circo em Viena? Não sei ao certo. Respondeu o tenente um pouco surpreendido com a pergunta. Creio que o espetáculo de despedida já está anunciado. Em todo caso, ainda se demorará uma semana, e se você quiser, eu poderei informar-me mais amplamente. Oh! Não é preciso, basta-me saber isso. Atalhou a condessinha num sorriso e, como a tia se aproximava neste momento, fez ao militar um amigável acenozinho de cabeça, desaparecendo rapidamente pela porta aberta. Triel, um tanto perplexo, saiu também, deixando a sós na sala a condessa e o preceptor. Senhor preceptor, disse ela num tom quase de censura. Como permitiu vossa reverendíssima que se entabulasse diante de Kurt a conversação de ainda há pouco? Não pensou por acaso que isso poderia de novo despertar nele recordações que só lhe podem fazer mal? Senhora Condessa. Redarguiu o sacerdote, não sem uma suspeita de ironia. Parece-me que estas recordações nunca estiveram de todo adormecidas e que são agora, como antes, a causa dos constantes padecimentos do conde. Ora, reverendo, o que vai vossa reverendíssima buscar? A causa da doença de meu filho, a causa principal, pelo menos, foi essa irrefletida mudança de clima. Quanto ao moral, creio que ele pouco se deve recordar do passado, tenho tido tanto cuidado de não lhe lembrar, nem sequer por uma palavra. Estas precauções são inúteis diante dos desígnios misteriosos da providência. O conde Kurt encontrou Miss Karsten no comboio, quando se dirigia para aqui, não há muito tempo. Encontrou-a no comboio. Meu Deus! Exclamou a condessa, absolutamente desnorteada pelo imprevisto dessa notícia desoladora. Como aconteceu isso, senhor preceptor? Como pôde acontecer semelhante coisa? Pela mais fortuita das casualidades. O conde entrou por acaso no compartimento em que viajava Miss Karsten, de volta de uma das suas turnés pela Europa. A senhora condessa tem até hoje diante dos olhos o resultado da impressão profunda produzida no conde por esse encontro. Meu Deus, murmurou a titular desconsolada. Eis o que me explica a brusca recaída de meu pobre filho. Essa criatura, sempre essa criatura atravessar-se-me no caminho,
atrasar a realização de meus planos. Seria mais prudente não fazer plano algum, senhora Condessa. A providência sabe o que deve fazer para o maior bem de todos nós. Posso, contudo, assegurar-lhe que da parte de Miss Karsten nada mais tem a temer. Fui visitá-la em Viena. Há muito tempo que ela desistiu inteiramente de toda e qualquer pretensão relativamente ao Conde Kurt. Vossa Reverendíssima foi sempre para com essa criatura de um exagerado gesto de benevolência. Retorquiu com azedume a Condessa, fitando no eclesiástico um olhar dos menos benevolentes. A prova está na maneira ridícula como há poucos instantes contestou que diziam dela aqueles senhores. Não teria sido melhor para meu filho que ele acreditasse nas verdades sim, nas verdades que a respeito do comportamento dela que relataram. Pois eu não tenho motivos de sobra para julgar inverossímil o que toda a gente afirma. Teria sido talvez melhor para seu filho, senhora Condessa, replicou com firmeza o capelão, que o egoísmo desse obstinado orgulho indignava afinal. Para minha consciência, porém, teria sido um crime colaborar com meu silêncio, na série de calúnias que contra aquela pobre menina aqui se levantaram. Defendi-a como a defenderei sempre que em minha presença lhe atacarem a reputação, e defendê-la-ei, não por um escrúpulo de amizade, mas porque sou conhecedor do que de silencioso sacrifício comporta para ela essa vida, que Vossa Excelência lhe exprobra tão desdenhosamente. Eu não lhe exprobro coisa alguma. Redarguiu a Condessa com uma impaciência que lhe fazia esquecer por completo o caráter religioso de seu interlocutor. Não tenho, por felicidade, nada a ver com essa gente. O que não compreendo, porém, é que necessidade tinha Vossa Reverendíssima, sendo de minha casa como é, de reatar com essa família relações que eu me congratulava de saber definitivamente rompidas. A necessidade que obriga todo e qualquer sacerdote a correr em socorro de uma alma que julga em perigo. Não foi uma simples visita que fiz a Nora Karsten, foi um conselho e um auxílio que lhe fui oferecer para cumprir, como me ordenava o meu dever, a promessa feita outrora a uma agonizante, cujo amor maternal me confiava moralmente, promessa que, por mercê de Deus, creio ter chegado a tempo de cumprir eficazmente. Sim, mas nem com esse auxílio eficaz e esse belo conselho deixou ela de se exibir em público. Tornou a Condessa num tom incisivo. Eu nunca me fiz sobre essa rapariga as ilusões que Vossa Reverendíssima ainda ingenuamente se faz. Não tenho a sua candura de alma e considerei sempre o ativismo como coisa muito séria e muito perigosa. Tal pai, tal filha. Eis a minha opinião. Quanto às virtudes de que queira gratificar a estrela do Karsten Circo, dependem unicamente do seu modo de pensar, faça como lhe aprouver. O que não sei, porém, é o que hei de fazer do coitado de meu filho. Não reparou como se fez pálido e taciturno, assim que tocaram nela? É absurdo de sensibilidade aquele rapaz. Chegou a ter pena de que ele não se tivesse demorado mais tempo no estrangeiro. Não tenha pena do que não lhe merece pena, senhora Condessa. Respondeu com decidida gravidade o preceptor. E sobretudo não intente fazer coisa alguma. Tudo o que se tem feito até agora só contribuiu para duas coisas. Tirar a saúde de seu filho e fazer uma infeliz. Convença-se de que, sempre que nos empenhamos por todos os meios e modos em evitar uma desgraça, caímos geralmente em outra maior. Deixemos a Deus o cuidado de dirigir os acontecimentos. A Condessa levantou irreverentemente os ombros, num movimento de impaciência incontida, como para significar o pouco caso em que em todo este negócio tivera sempre as insignificantes opiniões de seu inexperiente preceptor. Capítulo 21. Há entre nós um abismo tão profundo, que não há ponte que o possa atravessar. Meu Deus, quando acharei eu tranquilidade? Perguntava-se ansiosamente Kurt durante as longas horas da noite que se seguirá à desastrada conversação do hall. Sob o pretexto de sua renitente fadiga de convalescente, retirara-se logo após o jantar, mergulhando-lhe em abismos de suposições acerca do que lhe poderia ter feito mal, e desolando particularmente a mãe,
que via nessa retirada mais uma confirmação do que lhe dissera o preceptor. Kurt ainda não esquecera. No dia seguinte, porém, ele achava-se de pé aos primeiros albores da manhã, instalado no seu habitual cantinho do hall, ainda mais abatido de corpo e espírito por essa interminável noite de vigília, cujas extenuantes reflexões recomeçavam agora ali, no silêncio da casa adormecida, entre as plantas virentes, que a viração matinal agitava imperceptivelmente. Recostado no canapé, Kurt entregava-se com o desânimo de um vencido à amargura de seus contraditórios pensamentos. Tudo que Franz e os amigos de Nickel haviam dito a respeito dela gravara-se-lhe indelevelmente na memória, torturando-o, malgrado seu, de um modo inexprimível, e mais ainda o tom com que comentavam. A Karstenzinha. Era assim que a designavam, com o atrevimento de quem nada mais tem a respeitar nela, com a sem cerimônia com que designariam uma estrela de café-concerto ou uma atriz de Alcázar. E o que haviam dito? Todas essas histórias que faziam da vida dela um divertimento equívoco do público e que lhe devassavam a intimidade, atirando ao comentário irônico da turba o que mais recatadamente devia ser do domínio exclusivo da família e dos amigos. Kurt indignava-se por sofrer ainda com tudo isso, indignava-se por nada a saber para contradizer as insinuações daqueles homens, indignava-se furiosamente contra ela por ter dado lugar a essas perniciosas maledicências, que lhe enxovalhavam para sempre o nome e a reputação. O preceptor, esse desconcertante preceptor, com que gravidade, com que respeitosa compaixão falara dela, com que convicção a defendera. Provavelmente devia estar informado acerca de Nora muito melhor do que todos o supunham, e desde que falara em destino cruel, é porque sabia do que a levara a tomar semelhante resolução. Por que não lhe falara a ele? Porque não a condenava como toda a gente porque tomara, para falar nela, aquele ar enigmático que intrigara a Kurt mais do que tudo. Não seria mais simples dirigir-se a ele e perguntar-lhe tudo numa expansão da alma que o aliviaria para sempre do peso de todas aquelas dúvidas e do suplício dessas intermináveis incertezas? Mas o orgulho detinha-o. O orgulho envergonhado de mostrar a alguém, mesmo a esse dedicado amigo de sua infância, o quanto ainda queria bem aquela ingrata e indigna criatura. Era-lhe intolerável pensar que um olhar estranho lhe pudesse penetrar no íntimo do coração e compreender de quanta fraqueza e de quanta miséria era ele feito. E depois, para quê? Mesmo que ela fosse inocente, hipótese inadmissível, de todas as aventuras que lhe atribuíam, não estava ela irremediavelmente perdida depois daquela estreia fatal no circo? Poderia ele, conde de Gental, dar sua mão e seu nome a uma dançarina de circo, sobre cuja virtude corriam as mais desencontradas e desagradáveis versões? Era impossível. E Kurt desesperava-se com a raiva impotente de haver lutado tanto, de haver cometido tantas loucuras por causa dela, de haver projetado, sonhado e padecido tanto, para chegar afinal a esse miserável e irrisório resultado. Um pequeno ruído, vindo nesse momento da sala de verão, fez-lhe voltar a cabeça. Alguém aproximava-se devagarinho por entre as palmeiras. Kurt endireitou-se no canapé e por um supremo esforço de vontade conseguiu dar à fisionomia uma expressão indiferente, fosse quem fosse. Não queria que ninguém lhe pudesse surpreender a agitação interior. Qual não foi, porém, sua surpresa, quando viu aparecer-lhe ali, que se dirigia deliberadamente para ele com o ar de uma criança assustada. Bons dias, Kurt. Disse-lhe ela num sorriso um pouco acanhado, estendendo-lhe a mão, que lhe beijou afetuosamente. Não te sentes hoje melhor? Assustaste-me ontem muito, cheguei a ter receio de uma nova recaída e levei parte da noite a pensar no que poderia ter te feito mal. Acho-te hoje com melhor aparência. Estou bom, Lili, inteiramente bom. Respondeu Kurt, apertando afetuosamente a mãozinha fina que conservava na sua. Peço-te desculpa do susto que te causei sem querer, foi apenas um pouco de cansaço. És muito boazinha para te preocupares com um aborrecido como eu. Mas o que não posso compreender é como adivinhaste que estava aqui. És de ordinário assim tão madrugadora? Oh!
Eu nunca me levanto muito tarde, sabes que os negócios de uma dona de casa. Respondeu a menina com aquele ingênuo ar de importância que tomava sempre ao referir-se aos seus deveres de proprietária. Hoje, porém, confesso que me excedi. Continuou preocupadamente, pegando num tamborete e sentando-se junto ao primo. Precisava falar-te, e, não sei porquê, qualquer coisa me dizia que havias de estar aqui. Essa qualquer coisa não me enganou muito, como vês. Curte. Prosseguiu depois de ligeira hesitação, baixando os olhos e fazendo-se muito corada. Eu tinha que pedir-te um grande favor. És tão amável para comigo, que eu tenho a certeza de que não me recusarás. Queria que eu sacrificasses uma de tuas manhãs para me acompanhares numa viagem. Oh! Muito curta, tudo o que pode haver de mais curto, mas numa viagem que faríamos sem tua mãe o saber. A fisionomia de Kurt exprimiu sem rebuços a mais evidente contrariedade, a par de uma surpresa que o deixava sem palavra ante o inesperado deste pedido. Uma viagem. Disse afinal com languidez. Aonde, menina? Não sabes o quanto me custa ainda empreender qualquer exercício. Lili, que desde a véspera levara todo o tempo a pensar naquele pedido e que esperava resposta muito diversa, levantou para ele os olhos consternados. Seu pequeno semblante rosado exprimiu a mais clara, a mais desolada das decepções. Pensei que um passeio de carro por este lindo tempo não te poderia fazer grande mal. Murmurou num tom um pouco ressentido. Mas se te fadiga. Acrescentou, fazendo um gesto de resignação contristada, pronta já a desistir de seu pedido. Kurt compreendeu que havia sido pouco delicado. Era o primeiro pedido que a menina lhe fazia depois daqueles longos dias de tão constante e carinhosa dedicação. Realmente seria roçar na grosseria recusar o que quer que fosse a sua infatigável enfermeira. E, para desfazer a má impressão de sua resposta, Kurt redobrou de galanteria. Estou inteiramente a teu dispor, priminha. Disse-lhe a sorrir, levando novamente aos lábios a mãozinha abandonada. Faze de mim o que quiseres. Um passeio contigo só poderá fazer-me bem, com tão graciosa companheira, seria capaz de ir até ao fim do mundo sem me fatigar. O rostinho de Lili iluminou-se de satisfação, por isso, não se fez de rogada para aceitar-lhe o oferecimento. O passeio revigorar-te-á, Kurt. Tornou com vivacidade expansiva. Ponho, não obstante, uma condição formal à realização dele. Tua mãe ignorará tudo. Tia Clotilde é muito boa, mas muito rigorista. Se lhe fosse pedir licença para sair sozinha contigo, diria logo que não, é preferível, pois, não lhe a pedir. Assim não se poderá queixar de que lhe desobedeci. Ela não deve, pois, saber coisa alguma e tu também não, aliás, meu caro. Porque tens que acompanhar-me sem saber absolutamente aonde me levas, ou antes, aonde te levo. Sim, senhor, o bem se confia numa pessoa, o bem não. Tu me prometeste que irias, não podes faltar à tua promessa. Mas, Lili, isto é um absurdo. Protestou Kurt, rindo da animação da menina. E eu seria um maluco se me fosse confiar assim às cegas a direção de tua pequena cabeça empreendedora. E depois, tudo isto tem um ar de mistério que... Não há que nem porquê, meu conde, prometeste, cumprirás. E ainda por cima guardarás um segredo sepulcral. Tenho a tua palavra. E, levantando-se, a menina acrescentou. Iremos amanhã, diremos à tia Clotilde que tenho negócios a tratar, e a vitória será muito suficiente para nos transportar. Até amanhã, meu cúmplice, Caluda. Com uma reverência gentil, a menina retirou-se, fazendo ainda de longe um sinal de silêncio a Kurt, perplexo e bastante contrariado com estas fantasias, cujo objetivo não alcançava. Como sabia, porém, que Lili era incapaz do que quer que fosse de menos correto, resolveu não se incomodar com os resultados do que reputava a mera brincadeira de criança. A condessa não deixou de opor algumas objeções,
Quando, na tarde do mesmo dia, a sobrinha foi anunciar-lhe que, precisando fazer uma expressão por causa de uma questão de propriedades nos arredores, reclamava a companhia de Kurt. Os preconceitos de educação da condessa não admitiam que uma donzela saísse só com um rapaz, mesmo invocado paliativo do parentesco, mas contudo que contribuísse para estreitar a intimidade de Lili com o primo entrava nos planos da condessa e como percebesse que a menina estava muito disposta a passar sem sua licença, teve que aquecer, malgrado seu. Na manhã seguinte, pois, dando a seus hóspedes o mesmo pretexto que a tia, Lili deixou Goelitz em companhia de Kurt. Levava na alma uma alegria triunfante, e essa alegria dava-lhe uma aparência tão animada e juvenil, que o próprio Kurt reparou nisto. Pareces ter 15 anos, priminha. Disse-lhe num galanteio, sentando-se ao lado dela na vitória que os devia conduzir ao misterioso destino, cuja direção Lili comunicou ao cocheiro em voz baixa. A menina sorriu sem responder, e este sorriso embelezou-lhe ainda mais o semblante risonho, todo cor-de-rosa sob a transparência da grande échappe cinzenta, que lhe envolvia o feltro do chapéu de viagem, cobrindo-lhe a meio, o rosto franzino. Lili vestia-se com particular esmero. Calçava botinas de camurça cinzenta, do mesmo cinzento que as luvas e o espartilho, que lhe adelgaçava elegantemente o talhe já de si delgado. O casaco curto abria sobre uma blusa de gaze também cinzenta, a qual um cordão de pérolas em torno da gola dava a nota de luxo que a simplicidade do traje requeria, e em todo esse cinzento, talvez um quase nada triste, sobressaltava admiravelmente o rosado incomparável de Lili. Agora já te posso dizer pouco mais ou menos aonde pretendo levar-te. Decidiu-se Lili a dizer, levemente amuada por ver que o primo não mostrava desejo de o saber. Vamos a Viena. Continuou depois de uma pausa, durante a qual lançou de esguelha um olharzinho ao seu impassível interlocutor, prolongando um bocadinho o silêncio, para ver se lhe espicaçava a curiosidade. A Viena, aonde conto chegar daqui a 2 horas, se os cavalos não desmentirem a boa fama das cavalariças de Goelitz. Amanhã está tão fresca e linda, que acho impossível fazer-te mal este passeio, não é verdade? Mas, para voltar, acho preferível o comboio, é mais rápido. O carro esperar-nos à estação, poderemos, assim, estar aqui para o chá. Não te parece que o programa da viagem ficou assim perfeitamente organizado? Kurt aqueceu com um monossílabo e um sorriso, passara mal a noite, remoendo ideias tristes, sentia-se fatigado até para falar. Lili teve, pois, que sustentar só a conversação, que rolou sobre os acidentes do passeio, como, porém, os acidentes não eram aos milhares e eles passavam por lugares já muito conhecidos, em pouco tempo os assuntos esgotaram-se, tanto mais que a menina estava visivelmente preocupada. Assim, o resto do passeio fez-se quase em silêncio, qual deles mais imerso em seus próprios pensamentos, e tão absortos e ambos, que fizeram um movimento de espanto, quando o carro parou ao portão monumental que as armas de Degental encimavam fidelgamente. Estava no velho solar que a condessa nunca deixava inteiramente abandonado, fazendo conservar nele alguns aposentos sempre abertos e preparados, caso lhe viesse a ideia de vir de repente à capital. O porteiro e um lacaio estavam encarregados da limpeza da casa e de receber os hóspedes que por acaso chegassem. Foi com esse lacaio que a condessinha teve uma misteriosa conferência antes do almoço preparado à pressa pelo porteiro, conferência que teve como resultado uma saída precipitada do criado e um não menos precipitado regresso, trazendo um bilhetinho para Lili. Kurt, que ainda não tornara a Viena desde a sua partida 5 anos antes para a Turquia, nada percebera desses manejos, imerso como estava na onda saudosa das reminiscências, cujo bando obsidente ele procurava debalde afugentar, e que entristeceram um pouco o tete-a-tete dos dois primos, embora Lili se esforçasse por manter a conversação num diapasão muito animado. Terminada a refeição, como Kurt começasse aborrecidamente a perguntar a si mesmo se a prima o tinha realmente trazido a Viena só para passar com ele o dia numa solidão que já o fazia bocejar,
A menina apareceu de chapéu na cabeça, calçando as luvas, pronta para sair. Kurt, disse-lhe com aquele misto de acanhamento e autoridade com que sempre lhe falava. Creio que já repousaste suficientemente, não? Poderemos cumprir agora a segunda parte do meu programa. Como os cavalos estão um pouco fatigados com o passeio, deixaremos que descansem, indo a pé. Não fica muito longe onde pretendo chegar, e o tempo convida ao exercício. Não te contraria acompanhar-me, não é verdade? Estou inteiramente às suas ordens, Condessa. Respondeu ele, pondo-se de pé e fazendo-lhe uma reverência de mordomo, na convicção formal de que a menina o conduziria a algum armazém, onde lhe pediria com muito segredo que a auxiliasse na compra de algumas prendas para algum cotilhão, com que contava a surpreender os hóspedes de Goelites. Saíram a pé pelas ruas cheias de movimento e, enquanto Lili tomava resolutamente o rumo a dar ao passeio, Kurt, numa enervação crescente de emoções contraditórias, afundava-se com estranho prazer na amargura de suas recordações. Como ainda se lembrava, a última vez que pisara assim o asfalto da cidade, fora há 5 anos, quando, a despeito da proibição materna, procurara Nora no hotel. Partia para Constantinopla, precisava despedir-se dela. E recordava até agora, com uma surpreendente nitidez de pormenores, a expressão de súplica e receio com que ela lhe pedira que não partisse para o estrangeiro. Parecia ter o pressentimento do que ia acontecer, tinha medo da distância. Como tivera razão. Como teria tudo sido diferente, se ele não se houvesse afastado, não a tivesse deixado tão desprotegidamente abandonada. Chegamos. Disse de repente Lili, parando à porta de um dos mais afamados hotéis da capital. E, como tenho que dizer 2 palavras muito em particular a uma pessoa hospedada aqui, rogo-te o favor de ires dar uma voltinha lá por fora. Dentro de meia hora poderás vir buscar-me. Mas, Lili, ponderou Kurt, arrancado afinal de sua cisma por esta desconcertante manifestação de independência. Eu não posso consentir em semelhante loucura. Quem vais procurar nesse misterioso rendezvous? Não queres dizer-me? Que faria minha mãe, se soubesse que te deixei sozinha no hotel onde se acotovelam os mais disparatados espécimes do estrangeiro em viagem, sem sequer saber a quem pretendes dirigir-te? Isto não tem cabimento, Lili. Tenho a minha responsabilidade de primo a salvaguardar e poderia muito bem proibir. Os primos não têm o direito de proibir coisa alguma. Replicou a menina num riso de desafio que era talvez a exprobração por ele ser ainda só primo. Não tens confiança em mim, Kurt? Continuou com um sorriso e um olhar meigamente suplicantes. Prometo-te que só me demorarei meia hora. Que mal pode fazer meia horazinha? Quando voltar, contar-te-ei tudo, dou-te a minha palavra. E depois, sabes, meu bom Kurt, tu prometeste. Além disso é a primeira coisa séria que te pego desde o teu regresso. Kurt hesitava, as conveniências opunham-se formalmente a que acedesse, mas estava tão capacitado da inocência das relações da prima, que acabou por ceder, dizendo-se que, afinal de contas, já lhe fizera vontade até ali, e meia hora de liberdade não lhe poderia causar grande dano. Daí a meia hora, pois. Concordou, tirando o relógio do bolso. Nem 1 minuto de menos nem 1 minuto de mais. Se não apareceres, entro no hotel e faço queixa à polícia por crime de conspiração. Lili riu-se e, subindo rapidamente os degraus da escada, ainda se voltou para lhe fazer de longe um aceno de amigável agradecimento. Kurt pôs-se, pois, a passear pelas proximidades do hotel, malgrado sua preocupação sobre o que estaria fazendo lá dentro aquela criança. A meia hora custou a passar, embora tentasse distrair-se com o espetáculo do movimento das ruas. Ao cabo desse tempo, dirigiu-se para o hotel e, apenas deu alguns passos no hall, viu surgir no fundo do salão o véu cinzento de Lili. Fora irrepreensível na pontualidade. Então, disse-lhe num gracejo, tomando-lhe o braço e saindo com ela para a rua. Terminou afinal a conspiração,
Mli. Mistério. Já se pode saber, mas que te fizeram, Lili? Choraste? Perguntou com ansiedade, reparando só então no vermelho anormal das faces e dos olhos da menina, e curvando-se para ela, tomou-lhe afetuosamente a mãozinha, trêmula ainda de uma emoção que ela debalde procurava disfarçar. Lili levantou para ele os olhos úmidos e tentou sorrir. Foi como um raio de sol numa paisagem de inverno. Dir-te-ei tudo em casa. Respondeu rapidamente e tomemos um carro para abreviar o caminho. Durante o curto trajeto, permaneceram ambos silenciosos. Lili olhava a rua numa distração propositada e Kurt observava-lhe inquietamente a fisionomia. Chegaram por fim, e, depois de instalados na sala de fumar, a menina tirou sossegadamente o chapéu e as luvas. Kurt começou, arranjando muito cuidadosamente o penteado no espelho da chaminé, como para dar-se tempo de tomar uma atitude. Agradeço-te em primeiro lugar a benevolência com que me acompanhaste e principalmente não me teres feito perguntas, contendo desta forma uma curiosidade muitíssimo justificada pelo enigma do meu proceder. Posso agora dizer-te tudo. Continuou lentamente, como se a atenção que era obrigada a dispensar ao cabelo distraísse um pouco do que dizia, mas observando a furto no espelho a fisionomia atenta do primo. Fui procurar Nora Karsten. Kurt fez-se pálido até os lábios, estremecendo como se houvesse ferido um raio. Ah! A do circo? Perguntou num tom tão perturbado, que fez vivamente voltar Lili, um pouco assustada com o efeito de sua confissão. Sim, a do circo. Confirmou ela, cravando em cheio seu claro olhar perscrutador no semblante desfigurado que a contemplava quase com fúria. Mas que tens tu que ver com semelhante gente, Lili? Quem te autorizou a uma loucura desta ordem? Perdeste por completo o juízo. Atalhou de gental, pondo-se de pé, numa agitação que lhe fazia perder todo o comedimento. Lili não perdia uma só das expressões da fisionomia do primo. Esta zanga súbita parecia consterná-la, e como não queria que ele suspeitasse nem de leve o motivo que a impelira aquele golpe de audácia, dispôs-se a dar-lhe explicações, fazendo-se tanto mais submisso e meiga, quanto mais feminilmente se propunha iludi-lo. Kurt, não te zangueis comigo. Implorou baixando os olhos e tomando uma expressão de criança medrosa. O passo, que te parece tão inconveniente à primeira vista, tem muitas justificativas. Como sabes, fui companheira de Nora Karsten. Naquele tempo não sabia a origem dela, mas parecia-me uma criatura à parte, tão cheia de decisão, de iniciativa, em comparação a mim, que era a timidez personificada. Era a primeira do colégio nos estudos, como era a primeira em todas as festas, tinha uma influência enorme. Todas a invejavam pouco mais ou menos, eu tinha por ela uma admiração sem limites. Já nessa época era bonita. A superior a protegia muito, não obstante isto, Nora era boa. Livrou-me inúmeras vezes de broncas, que me aterrorizavam, ensinava-me as lições, não permitia que as outras fizessem comigo brincadeiras que me molestassem, e, quando me via triste, tomava minha mão e dizia-me, com uma expressão de que ainda hoje me lembro: fala-me de casa, Lilizinha, isto há de aliviar as saudades. Estas coisas não se esquecem. A vida separou-nos, depois da saída do colégio, nunca mais nos encontramos, e só ouvi falar nela naquela noite do cotilhão, lembras-te? Soube pelos jornais que ela se fizera artista, logo imaginei que algum motivo sério a impelirá a isto. Disseram-me depois tanta coisa. Tanta coisa. Mas eu fui sempre das que reputaram Nora irrepreensível. Outro dia, quando discutiam a respeito dela, veio-me um desejo louco de tornar a vê-la. Por ela não ter a felicidade de pertencer a um meio respeitável, não se segue daí que eu a desdenhe. O ar grave e enigmático com que o senhor preceptor a defendeu intrigou-me, quis passar tudo a limpo e saber se certas coisas, que me insinuara Mitzi, tinham ou não fundamento. Se tivesse pedido à tia Clotilde permissão para visitar, tenho a certeza de que ela me recusaria indignada,
E se te tivesse dito a ti o que intencionava, tenho a certeza também de que não me terias acompanhado. Resolvi, pois, agir sozinha. E creio não me ter saído mal da empresa. O senhor preceptor disse que ela era infeliz. Conjeturei que a visita de uma antiga amiga de colégio havia de fazer-lhe bem por força, e vim consolá-la, que outrora me consolou tanta vez. Achas que fiz mal, Curte? Estás amuado comigo? Terminou Lili, numa interrogativa cheia de ansiedade, lançando ao primo um olhar penetrante através da franja semi-baixa dos cílios louros.